Um nível de abalo extraordinário. É assim que se pode descrever o que está acontecendo no cinema em todos os níveis após a notícia de que a Netflix está comprando a Warner Brothers. Agora é oficial. A notícia foi publicada até no site do serviço de streaming, onde também tiveram o cuidado de mudar a cor do logotipo da Warner Brothers para vermelho, mostrando como ele ficará sob o domínio da Netflix. E isso está preocupando literalmente todo mundo, desde as expectativas de que Harry Potter e Batman agora serão afro-americanos, até a ideia de que o Superman será colocado em uma cadeira de rodas para lutar pelos direitos dos sofás inteligentes. Mas uma outra preocupação é muito mais interessante, aquela que se desenrola no mais alto nível. Afinal, até Christopher Nolan se manifestou contra o acordo, comparecendo ao Congresso dos Estados Unidos da América e exigindo sua proibição. Como vocês já adivinharam, nos próximos minutos contaremos tudo o que está acontecendo, do que devemos ter medo e do que nem tanto. A informação oficial é que a Warner Brothers já queria ser vendida há muito tempo. A razão é uma queda de 75% nas ações em 5 anos e uma dívida gigantesca de 40 bilhões de dólares. Acontece que entre os grandes estúdios de Hollywood, a Warner Brothers foi a que teve menos sorte. A Marvel e a Fox foram compradas pela Disney, que lucra com produtos infantis, algo que sempre foi e sempre será rentável. A Paramount foi para o clã dos gigantes da tecnologia, os Ellisons, com a vantagem de ter dinheiro infinito, e a Sony tem um mercado de jogos que permite que seu negócio de cinema se mantenha à tona. Os irmãos Warner, nesse aspecto, tiveram muito azar. Ora foram comprados pela América Online no auge da bolha das .com, que faliu. Ora uma empresa de internet americana investiu exclusivamente para seus próprios esquemas de negócios. E o último proprietário da Warner Brothers, David Zaslav, após a fusão com a Discovery, nunca escondeu que seu lema era comprar barato, vender caro. E assim, Zaslav transformou os 43 bilhões investidos em 2022 em 82 bilhões e 700 milhões de dólares. É exatamente essa a quantia que a Netflix investirá na Warner Brothers de acordo com o comunicado de imprensa do serviço de streaming. Do ponto de vista empresarial, uma jogada brilhante de Zaslav. Do ponto de vista do conteúdo e do cinema, simplesmente catastrófica. Comecemos pelos problemas de alto nível. O Sindicato dos Diretores da América, liderado por Christopher Nolan, está montando urgentemente uma equipe para se reunir com a Netflix. O motivo é o receio pelo futuro do mundo do cinema. Deixando de lado as declarações oficiais com muitas palavras desnecessárias, a essência é que os diretores temem pela morte dos cinemas. Obviamente, a prioridade da Netflix é o seu streaming, e o serviço envia seus filmes aos cinemas de forma puramente simbólica por algumas semanas para que possam concorrer aos Oscars. E depois, apenas na Netflix, o que claro mata o desejo dos espectadores de ir ao cinema. Afinal, qual é o sentido? Se em 1 ou 2 semanas se pode ver tudo em casa com excelente qualidade e com a mesma dublagem, a Warner Brothers é, por um momento, o estúdio de maior bilheteria de 2025 e, até agora, o único que conseguiu ultrapassar a marca de 4 bilhões em arrecadação. Fórmula 1, Superman, Minecraft e outros projetos tornaram-se líderes em seus gêneros. E Nolan, assim como outros diretores, se preocupa com razão de que no próximo ano a indústria cinematográfica possa perder esses hipotéticos 4 bilhões de dólares, o que por sua vez deixaria muitos diretores e pessoal de apoio desempregados. E depois, em um efeito dominó, o mesmo poderia acontecer com outros estúdios, o que acabaria levando a que os cinemas exibissem apenas filmes de nicho, enquanto todos os bons lançamentos iriam diretamente para o online. Afinal, não é todo dia que um estúdio de cinema, cuja fatia de mercado em Hollywood é estimada em quase 30%, se torna propriedade de um serviço de streaming. A Netflix tem uma resposta para as queixas. O streaming afirma que realizou reuniões obrigatórias com a Warner Brothers, onde confirmou seu compromisso com os lançamentos nos cinemas e prometeu não mudar nada. Mas há um truque, pois mais adiante no anúncio a conversa era sobre as franquias atuais. Por exemplo, eles realmente lançarão A Caçada por Gollum nos cinemas como de costume, pois foi desenvolvido antes da aquisição. Mas se Andy Serkis pedir uma continuação, aí ninguém prometeu nada a ninguém. E a Netflix pode pressionar lançando um novo O Senhor dos Anéis exclusivamente em seu serviço. Se isso é bom ou ruim, decidam vocês nos comentários. Apenas acrescentamos que a preocupação entre produtores e diretores é tamanha que, segundo a Variety, eles enviaram uma carta até mesmo ao Congresso dos Estados Unidos da América, onde explicaram aos políticos a ameaça de a Netflix se tornar um monopólio. O que diverte aqui é que a Variety informa que os produtores e diretores tiveram medo de deixar suas assinaturas oficiais na carta, pois temem sanções retaliatórias da Netflix e a possibilidade de ficarem sem trabalho. Um dos muitos que não teve medo de se manifestar publicamente é James Cameron. O diretor dos Avatares declarou que o acordo entre a Netflix e a Warner Brothers seria uma catástrofe completa. O cineasta lembrou uma declaração do chefe da Netflix, Ted Sarandos, de que a estratégia do streaming não tem nada em comum com os cinemas, e eles não planejam se desenvolver nessa direção.
Cameron também afirmou que os filmes da Netflix deveriam ser impedidos de receber prêmios no Oscar. E, segundo James, a Warner Brothers deveria ser comprada pela Paramount. É aqui que as coisas ficam mais interessantes, pois a própria Paramount, de propriedade de uma das famílias mais ricas do planeta, os Ellisons, está se preparando para ir aos tribunais. A Paramount alega que os próprios termos da licitação foram injustos. Segundo o estúdio, a administração da Warner Brothers manipulou as condições da negociação e se baseou apenas em quanta compensação e bônus eles pessoalmente receberiam dos compradores. A Paramount afirma que ofereceu uma quantia melhor para o negócio de cinema da Warner Brothers e que a Netflix está sendo escolhida porque David Zaslav e sua equipe garantiram os bônus máximos para si mesmos. A reviravolta na trama é que a família Ellison é amiga próxima de Donald Trump. E considerando que o acordo entre a Netflix e a Warner Brothers terá que passar por reguladores governamentais, as previsões da mesma Variety, vocês já podem imaginar quais são. Especialmente se lembrarmos da postura da Netflix em relação à política social, que a atual administração dos SAX desaprova e tenta erradicar. No entanto, isso não anula o fato de que o chefe da Netflix, Ted Sarandos, foi o primeiro a fazer uma visita oficial a Donald Trump após sua posse e se desfez em elogios. Então, quem sabe que tipo de relações esses bilionários têm? O que nos importa é que a Netflix, não importa como se olhe, é uma esteira de produção para transformar Cleópatra em uma mulher negra e os personagens da série Stranger Things em bem, vocês sabem o que. Considerando que junto com a Warner Brothers dezenas de projetos passarão para a Netflix, de A Guerra dos Tronos ao universo de super-heróis da Detective Comics, as expectativas do público são, para dizer o mínimo, sombrias. A Netflix se defende delas com uma declaração de que todos os atuais chefes de franquia permanecerão em seus cargos e continuarão a trabalhar. Ou seja, o universo da DC continuará a se desenvolver de acordo com o plano de James Gunn. Andy Serkis cuidará de seu Gollum e George Martin descansará enquanto os fãs esperam por os ventos do inverno. Na superfície, tudo parece ótimo, mas novamente não se pode escapar das nuances. Assim como no caso dos lançamentos nos cinemas, todas as promessas se referem cuidadosamente, mais uma vez, às franquias atuais. Ou seja, hipoteticamente, James Gunn filmará seu Superman 2, mas para a terceira parte, a Netflix poderá pedir para que o Batman seja uma mulher asiática e não quebrará nenhuma promessa. Afinal, a promessa era sobre os filmes atuais. Com Harry Potter é um pouco mais fácil, porque lá, a Warner Brothers já investiu $1 bilhão e planejou todas as 7 temporadas de uma vez. Eles até fizeram a seleção de atores-chave para que aparecessem desde a primeira temporada, mesmo que nos livros eles tenham estreado mais tarde. Fazer alterações em Harry Potter será quase impossível. O processo, considerando todos os reguladores, se arrastará até bem depois de 2026. E a essa altura já terão filmado a primeira temporada de Potter e quase terminado a segunda. Portanto, nessa frente não há muito com o que se preocupar. Bem, exceto pelo Snape de pele escura e os rumores de que Cynthia Erivo está sendo considerada para o papel de Voldemort. Lá, mesmo sem a Netflix, a Warner Brothers já conseguiu cometer seus erros. Em defesa do estúdio, pode-se dizer apenas que o papel negativo do streaming na mídia e no sindicato dos diretores está sendo excessivamente exagerado. O próprio James Gunn lançou Superman no streaming um mês após a estreia nos cinemas, e ninguém lhe disse nada de mal. E os tempos mudaram. Pensem bem. Quando foi a última vez que vocês foram ao cinema, digamos, 2 meses após a estreia de um filme? Escrevam nos comentários, mas por algum motivo, tenho certeza de que apenas uma minoria fez isso. A lógica agora é que ou você vai ao cinema nas primeiras semanas após a estreia, ou o filme passa para a categoria de assisto quando sair online. E quase ninguém vai ao cinema para ver o mesmo filme uma segunda vez hoje em dia. Nós pessoalmente fizemos isso pela última vez com Deadpool e Wolverine. E para ir 3 vezes foi o terceiro Batman de Nolan, há mais de 10 anos. Deixem suas experiências nos comentários também, mas duvido muito que muitas pessoas hoje em dia vão ver o mesmo filme no cinema 2 ou 3 vezes. Assistimos uma vez e esperamos pelo streaming. O que queremos dizer é que se um hipotético Netflix for convencido a ter uma exibição exclusiva nos cinemas por um mês, nenhuma catástrofe acontecerá. As estreias já geram 90% de seu lucro nos primeiros 30 dias de exibição. E o fato de que os filmes sairão mais rápido online depois só vai alegrar as pessoas. E a Netflix, apesar da atitude ambígua da comunidade em relação a ela, tem muitos projetos bons. Round 6, Demon Hunters. Não Olhe Para Cima, Wandinha e O Gambito da Rainha. Isso só de cabeça dos mais recentes. A Netflix também não tem muita culpa por fazer uma quantidade realmente grande de filmes e séries. E por causa disso, o streaming, claro, tem mais projetos ruins, algo que é constantemente destacado.
Mas o fato de que a Netflix também lança coisas boas e muitas fica de fora, assim como o fato de que, sob a gestão da Warner Brothers, os universos cinematográficos da DC foram jogados no lixo 2 vezes. Com Mortal Kombat está acontecendo algo estranho e muitas franquias interessantes não conseguem uma continuação há décadas. No final das contas, a Warner Brothers também não são santos, e a venda do estúdio já era algo esperado. Mas o que vocês acham? É bom entregar a Warner Brothers para a Netflix ou seria melhor para a Paramount? Como vocês se sentem em relação ao lançamento rápido de filmes no streaming? Ou consideram isso um problema? Deixem sua opinião nos comentários. Por enquanto, é tudo da nossa parte. Até a próxima e amigos.